Agora sim, já temos a Telma de volta, muito bem. Tinha ido abaixo, ou pelo menos congelou do meu lado a imagem. Sim. Não tinha, não tinha, não Mas tinha. acho que os fones acho que não estão a. Não estão a dar, tudo bem, não há problema, pode ser assim, pronto. Acho que não. Era só para ajudar o som a não ficar, a ficar com eco, mas está tudo bem. Telma, então, eu recebi aqui um pedido do meu grande amigo Beto, que também o conheces, não é? O Alexandre. Sim. E sabes que, porque eu tenho este podcast, não é? E o podcast costuma ser em formato live. ah, e, não, Fortunato, não, desculpa, estava aqui a ler uma mensagem do Fortunato. Até, mas já aqui está, Fortunato. Infelizmente ainda não encontrou o periquito. Mas já está aqui connosco. Malta, obrigado por estarem presentes aqui neste domingo, 11 da manhã, neste podcast live. Sejam muito bem-vindos e obrigado por estarem presentes. E estava-te a dizer, Telma, portanto, eu tenho este podcast, não é? E o Beto já esteve no podcast, inclusive. E aqui há uns dias eu recebi uma mensagem dele, não é? Que a pedir-me uma ajuda. Paulo, como tens aqui esta plataforma e tal, tenho esta amiga, a Telma, isto passa-se isto e isto, a ver se consegues ajudar. E foi o que eu lhe disse. O que eu lhe disse a ele foi o que eu te disse a ti, não é? Olha, o máximo que consigo ajudar é fazermos um episódio e passar a mensagem, não é? Aqui à malta. Telma, mas antes de mais, antes de avançarmos aqui com pormenores mais profundos, vamos ajudar aqui a malta que estiver a ouvir o podcast. Quem é a Telma? O que é que ela faz profissionalmente? Fala-nos um bocadinho de ti, antes de aprofundarmos aqui a matéria. Sou a Telma, sou mãe de duas meninas gêmeas, sou vigilante de profissão e tenho o Kiwi desde 2020. Foi um presente de aniversário para as gêmeas e passou a fazer parte da família. Não sei o que Ok, é que é ok, dizer boa. mais. Boa. Já temos aqui o Beto nesta live também. Beto, muito obrigado por estares presente, obrigado. E a todos vocês que estão, eu deixem-me só fazer esta ressalva, malta, 42 pessoas neste momento online, a um domingo de manhã, é muito, muito bom e obrigado a todos pela vossa presença, que é sempre gratificante. Estão a investir o vosso tempo aqui nesta história. Então, Telma, vamos lá. Então, tu partilhas, ou seja, tu tens o Kiwi, a Kiwi ou Kiwi? Como é que eu estou a dizer bem? Kiwi. Kiwi. Kiwi, ok. Tens o Kiwi desde 2020, é isso? Sim. Ok. Como é que, ou seja, porque eu estive a pesquisar, não é? Eu não conhecia esta raça vá de pássaros, eu estive a pesquisar como é que chegaste a esta raça particular de periquitos. Não, pelo menos pelo que eu percebi, não é muito convencional, não é? Aqui em Portugal. Eu tenho rosicolis, que é o conhecido pássaro do amor. Ok, E tinha um casal, eles tiveram bebés e criei alguns à mão, até porque quando ele estava a ser rejeitado pela mãe. E aquilo correu muito bem, eu não tinha experiência nenhuma, mas correu bastante bem. Depois, um amigo meu comprou um ringneck a um criador ok. e como as minhas filhas estavam prestes a fazer anos, eu tinha pensado em adquirir um. Só que acabou por ser oferecido. E ofereceram-me ele com uma semana. Uma semana normalmente até é bastante cedo para adquirir uma ave, mas como eu já tinha criado os rosicolis ainda mais pequenos, também correu muito bem com o Kiwi. E foi assim que ele surgiu aqui em casa. Ok, muito bem. Não te admires de eu estar aqui de vez em quando a olhar para o lado, é que eu estou a tirar notas, ok? Tenho aqui o meu caderninho da praxe a Okay. tirar notas à medida que vamos falando, porque é importante até depois para deixar informações mais relevantes nos episódios. Portanto, e foi assim que ele chegou à vossa vida. Ok. Eu tenho aqui já uma curiosidade para te perguntar. Eu presumo que este podcast vai dar muito choro. E está tudo bem, ok? Malta que está desse lado a assistir, podem preparar os lenços, está tudo bem. O meu podcast, que no fundo é meu e é vosso, já teve várias situações destas, e já sabem. Malta, tirem prints, partilhem,
identifiquem nos stories, ok? Vamos espalhar a mensagem ao maior número de pessoas que conseguirmos para ajudar aqui a Telma a encontrar o Kiwi e fazê-lo chegar a casa são e salvo. Partilhem esta live com pessoas, basta partilharem para uma pessoa, ok? E vamos chegar ainda a mais pessoas para partilhar esta mensagem. Façam perguntas e peço-vos, por favor, que façam perguntas mesmo diretamente na caixa de perguntas, porque se fizerem no chat posso não conseguir ver e pode ficar perdido aqui no meio da conversa. Portanto, interajam, estejam à vontade. Telma, tenho já aqui uma pergunta que eu acho que é importante para te fazer, porque foi logo a primeira curiosidade que eu tive. Eu também tenho animais, já tive pássaros, já tive uma caturra, há muitos anos atrás, e a pergunta que eu te quero fazer é como é que nós, enquanto seres humanos, criamos, não é, esta ligação emocional com os animais, não é? Porque, pelo que eu já percebi, ou seja, vocês, não é, a vossa família, tem uma ligação muito forte com o Kiwi, não é? Como é que isso, no vosso caso, como é que isso criou, como é que vocês criaram essa relação emocional com o Kiwi? O Kiwi foi criado por mim, desde que tinha uma semana, eu dei-lhe papa dependendo da necessidade dele, inicialmente era 3 em 3 horas. Eu improvisei o género de uma incubadora para ele poder andar comigo para todo lado, aquecida. Portanto, ele estava comigo em casa, ele ia comigo para o trabalho. Se eu ia almoçar à casa de amigos, o Kiwi ia comigo. E levava sempre a papa e a seringa e essas coisinhas todas para poder tratar dele. O Kiwi estava comigo 24/24, nos primeiros meses. Isto foi na altura da pandemia, portanto, no meu trabalho havia ainda menos pessoas, o que era excelente para ele poder acompanhar-me. Depois disso, o Kiwi, mesmo em casa, ele nunca teve uma gaiola, ele nunca teve preso, ele não sabe o que é uma gaiola, o que é estar preso dentro de uma gaiola. O Kiwi fazia parte de todos os momentos. Se nós estávamos a ver televisão e ele decidia ficar no nosso ombro, ele ficava. Se ele queria um mimo, ele vinha até nós e pedia esse mimo. Se ele queria beijinhos, ele pedia os beijinhos. Se eu ia tomar banho, ele ia comigo porque ele queria tomar banho e estava sempre tudo bem. Se eu o levava comigo e ele não queria, ele não tomava. Kiwi nunca foi obrigado. Ele não gostava de ser agarrado, não gostava que nós o agarrássemos e nós nunca forçámos isso. Depois ele começou a deixar principalmente que uma das minhas filhas o agarrasse. Depois já me deixava apertá-lo todo, que era super gratificante. Eu ao fim de semana, podendo dormir mais um pouco, mas eu tinha sempre preferência a acordar mais cedo para estar com ele, porque as aves acordam com o nascer do sol. Então, por mim também estava tudo bem. Fazia o pequeno almoço para os dois e ficávamos desde cedo a usufruir da companhia um do outro. Vamos dar aqui um bocadinho à Telma. Eu avisei que este podcast ia ser emocionante, ok? Faz parte, malta. Nós, quando criamos ligações emocionais com os animais, não é? Sejam eles pássaros, cães ou gatos, ou o tipo de animais, não é? Nós criamos estas relações emocionais e esses animais passam a fazer parte da nossa vida, não é? Fazem parte dos momentos, fazem parte de nós, no fundo, não é? Enquanto seres humanos. E acabam por ser praticamente filhos, não é? Aliás, Telma, tinhas dito que o Kiwi ele não tinha donos, ele tinha pais. Ele tem família, o Kiwi tem família. O Kiwi ia comigo à rua, ele desde pequenino ainda nem sequer tinha as penas completas e estava comigo no museu em Beja. Okay. Kiwi ia comprar pão comigo, Kiwi ia de férias connosco. Nunca usámos sequer uma gaiola sequer para o transportar. Vai ao veterinário anualmente para termos a certeza que está tudo bem com ele. Nunca teve problemas assim maiores.
levava uma alimentação bastante saudável, desde legumes a frutas, que não se deve dar todos os dias, como os frutos secos, mesmo para nós, em demasia fazem mal. Kiwi comia frutos secos, mas moderadamente. E a ração dele não são sementes. Tínhamos bastantes cuidados com ele e via-se perfeitamente no aspecto dele como ele era saudável. Depois o Kiwi começou a desenvolver a fala com 8 meses, 7, 8 meses. E as primeiras palavras dele foi é bom. Tenho o vídeo dele a dizer pela primeira vez é bom. Então, mas espera, ajuda-me, mas quer dizer, ele é um periquito que acaba por. Ele fala. Fala muito, fala. Okay. O Kiwi fala bastante, mas lá está, o Kiwi tinha toda a minha atenção. Eu chegava a sair do trabalho e vir direta para casa, para o pé dele. Aliás, chegava, isto era a minha vida. Eu ia trabalhar, saí do trabalho, era o Kiwi, eram as gêmeas. E depois, quando dava para fazer outra coisa qualquer, eu fazia. Mas o meu foco principal são eles os três, e em especial ali o bebê, que é o Kiwi. Boa. O Kiwi, diga. Não, ia só fazer uma observação. É engraçado ou seja, não tinha ideia que o ringneck, não é? Tinha capacidade de falar também, de expressar palavras, e isso é brutal. Só deixar aqui uma nota, que o Acosta 992 diz que, portanto, não é uma pergunta, porque quer apenas mandar forças para a Telma. Sabem o que é perder um animal que amamos, portanto, aqui um abraço à Costa, perdão, estava aqui a ver, ou seja, ele é um pássaro que, mas ele aprendeu mais palavras, ou falava muitas. só? O Kiwi fala, o Kiwi ri-se, imita a minha gargalhada, o Kiwi chama-me mãe, eu pergunto-lhe quem é o bebê da mãe e ele diz que é o Kiwi. E ele diz imensas coisas. Ele aprendeu tudo comigo, não por treinos. Eu não sou aquela pessoa que o treina, que tem aquele tempo por dia para treinar, umas horas. Era a forma como eu falava com ele, tanto que ele dizia anda cá ao gordo. Ele não... Porque eu lhe chamava muitas vezes gordo, o meu gordinho, e ele dizia, é o gordo da mãe. Assim, tudo muito falado à bebé, porque era assim que eu falava com ele, e é assim que nós falamos com os nossos filhos quando são pequenos, e é assim que nós falamos com os nossos animais. Quem tem gatos, fala assim com os gatos. Quem tem cães, fala assim com os cães. E era exatamente isso que eu fazia com ele, e foi isso que ele foi aprendendo. Só que, imagina, o Kiwi não só memorizava as palavras, como por exemplo, eu chegava à casa e ele não dizia é bom, ele cumprimentava, ele dizia olá, tá bom, dá beijinho à mãe, depois voava para o nosso ombro e pedia o beijo. Se ele provava uma fruta, ele dizia é bom, ele não dizia olá, então ele associava o facto de provar comidas a ser bom. Quando nós chegávamos, ele cumprimentava. Quando ele queria que nós fôssemos ter com ele, ele dizia anda cá, anda cá. E batia com o bico na mesa, como nós fazemos, anda cá. Então ele batia com o bico na mesa e dizia anda cá. Era doido pela fotografia dele. Os nossos telemóveis têm a imagem dele como fundo, porque ele era vidrado na imagem dele. Há aves que, por exemplo, que interagem com vídeos e fotos de outras aves. O Kiwi não ligava à mínima para vídeos de outras aves. Mas se fosse um vídeo dele ou uma fotografia dele, ele dizia ai que lindo! E reagia imenso. Era muito engraçado a voz dele, as expressões, o tom de voz que ele usava para cada coisa que dizia. Porque era isso, era a forma como nós falávamos com ele, como uma pessoa, como uma criança. O Kiwi aqui em casa era a criança da casa. Ou seja, ele era muito vaidoso. Ele era gostava das fotografias vaidoso, dele, muito vaidoso. E muito possessivo comigo. Ele decidia que eu tinha que lhe dar beijos, eu tinha que dar, ele puxava-me os lábios para eu lhe dar beijos, e se eu parava ele puxava outra vez. Tínhamos coisas muito nossas.
quero só, aproveitando aqui a questão da fotografia, porque eu já tive a oportunidade de explorar um bocadinho o Instagram do Kiwi, não é? E por acaso, eu estava aqui a ver umas fotografias dele que ele sofreu um bocadinho, sofria, entre aspas, portanto, ele era realmente um modelo, não é? Porque vocês têm aqui fotografias dele, montagens com o Pirata das Caraíbas, com o Bob Marley, com ele vestido a prisioneiro, não é prisioneiro, Sim. como se estivesse na prisão, Uhum. exatamente, o procurado. Tem aqui fotos muito engraçadas. Ele gostava, ele era vaidoso, ele gostava de fazer isto. Então, essas fotos, como tu vês, são montagens. É a minha filha, que normalmente eu peço-lhe sempre a ela, portanto, no Carnaval, era conteúdo para a rede social, era para festejar o Carnaval ou para festejar o Dia dos Namorados. O Kiwi, lá está, como eu não o obrigava a fazer nada, era difícil de às vezes criar um ambiente. Por exemplo, eu tenho uma foto com ele do primeiro Dia dos Namorados, cá em casa, com ele, que estamos os dois a comer esparguete. Claro, ele não comia esparguete, não pensem que eu dava esparguete ao Kiwi para comer como, como refeição normal, mas eu estava a comer esparguete e ele veio para o pé de mim e puxou do mesmo fio que eu estava a comer e eu aproveitei aquilo para tirar uma foto que ficou maravilhosa. E então era difícil de gente o forçar a estar numa situação porque eu não gostava que ele se sentisse forçado ou incomodado a ficar em determinada posição para a gente fazer algum tipo de fotografia ou de conteúdo. Então a minha filha fazia com a imagem dele e depois vestia-o de Pirata das Caraíbas, de prisioneiro, assim, mais para festejar as datas comemorativas. Datas comemorativas. Boa. Ele é um pássaro, daquilo que eu vejo nas fotografias, ele é um pássaro que aparenta ser bastante querido, lá está. Ou seja, ele tem aqui traços muito particulares, não é? Portanto, ele tem o bico vermelho, tem aqueles traços, não é? Aqui na nuca e por baixo, aqueles traços pretos. Feitinho parece desenhado. O anelinho Exatamente. dele, as penas todas penteadinhas, aquilo não há ali uma falha. Eu sei que ele é meu e eu sou suspeita para falar assim, mas é uma coisa que as pessoas podem confirmar. É que ele era todo perfeitinho. Eu sei que é apetecível, eu sei que é apetecível ficar-se com uma ave assim, e uma ave carinhosa, e uma ave que dá beijo. Ele encosta o bico e faz o som do beijo. E, e eu, muito honestamente, eu acho que ele está com alguém. Eu acho que alguém está a cuidar dele. E é fácil gostar dele. Eu acredito, por um lado, acredito que essa pessoa se esteja a afeiçoar, porque de facto é fácil, mas ou então alguém que não sabe que eu o procuro. Daí ser muito importante a partilha de informação, porque pessoas que possam não saber, como idosos que têm um periquito à janela, o Kiwi sabe quando há periquitos, há comida a cair. Então ele aproveitava sempre das sementes dos meus rosicolis para comer aquilo que eu não lhe dava tanto, que eram as sementes. Eu acredito que alguém com um periquito à janela o possa ter, porque o Kiwi possa ter entrado, tenham fechado a janela há tempo e o tenham. E eu queria muito pedir às pessoas que têm avós, padrinhos, tios mais velhos, pessoas que não ligam a redes sociais, que não têm redes sociais, que saem à rua e ou não sabem ler os panfletos ou não ligam nenhuma àquilo e possam ter o Kiwi. Ou até mesmo alguém que o tenha e que esteja a criar afeto, mesmo sabendo que eu estou à procura dele. O Kiwi é o meu filho. Nem todos fomos criados pelos nossos pais. Nem todos fomos criados pela nossa família de sangue. Então, o Kiwi é isso. O Kiwi é o meu filho. Não veio de mim, não veio do meu ventre como as minhas filhas, mas o Kiwi é o meu filho. É o meu menino. E só eu sei o que me custa porque, como eu te disse, o Kiwi não estava numa gaiola, eu não decidi, agora vou tirá-lo para brincar com ele, agora vou tirá-lo porque me apetece. Não, o Kiwi estava sempre connosco, eu chegava à casa e ele era o primeiro a cumprimentar-nos. Quantas pessoas vivem juntas e não comem juntos à mesa? Quantas pessoas vivem juntas
e quando uma chega à casa não se falam, não se cumprimentam, não se beijam. O Kiwi dava-nos essa atenção e nós dávamos essa atenção ao Kiwi. O Kiwi era o primeiro a vir nos cumprimentar, o Kiwi brincava na cama antes de aceitar ir dormir. O Kiwi tinha que se cansar debaixo dos lençóis e morder-lhes os pés a elas. O Kiwi tratava as gêmeas de forma diferente. Uma tratava de uma forma, outra tratava de outra. A mim, tratava-me de outra. O Kiwi distinguia-nos e decidia o que é que ele havia de ser para cada uma. Ele tem muita personalidade, é um bichinho muito inteligente. E quando eu mencionei nos panfletos e na internet que ofereço recompensa, eu ofereço essa recompensa porque se alguém que o tenha e precisa, imagina que decide vendê-lo porque passa dificuldades. Eu também já passei dificuldades e já vendi coisas minhas. Então, a pessoa que o possa ter e que queira, de certa forma, ganhar algum dinheiro com ele, eu prefiro que venha ter comigo, que me diga que precisa de dinheiro e para me devolver precisa desse dinheiro, porque dentro do que eu puder, eu farei tudo para ter o Kiwi de volta. E ofereço essa recompensa. Quando eu também mencionei isso, foi para que as pessoas vejam que é uma coisa séria, não é um capricho, não é vais à loja e compras outro. Não é isso. O sentimento que eu tenho pelo Kiwi é muito maior do que ir ali e comprar outro. Eu tenho o meu telemóvel com 3.000 vídeos e sei lá quantas mil fotos do Kiwi e desde o dia 16 de Abril que eu não consigo ver os vídeos. Porque entro num choro e numa agonia profunda, parece que não vou conseguir parar, não vou conseguir sair dali. E só eu sei as saudades que tenho de ouvir a voz dele, de ouvir o beijo dele, a gargalhada dele. Nós ríamos, ele ria-se, nós ríamos, ele ria-se e parecia que aquilo nunca mais ia parar e acabávamos todas com dores de barriga porque era contagioso, é mesmo contagioso. Eu tenho imensas saudades disso, tenho imensas saudades dele e de ver eu não consigo, simplesmente eu não consigo nem ver os vídeos dele, nem ver os vídeos de outros ringnecks. Eu continuo a receber pedidos de ajuda de pessoas que têm ringnecks porque eu sempre dei dicas, como da alimentação, às vezes eles tinham atitudes um bocadinho mais agressivas e eu tentava ajudar e tentar perceber o que é que estava a passar com a ave. Neste momento eu não consigo ajudar porque eu não consigo ver os vídeos, custa-me imenso ver outros ringnecks e o Kiwi faz muita falta para eu conseguir. Deixa-me perguntar aqui uma coisa que eu acho, antes de mais, agradecer mais uma vez aqui a toda a malta que está a assistir, ok? Já percebi que não é só daqui de Portugal, temos também aqui malta do Brasil, ok? É o tal impacto que a situação em si, né, que está a causar, já chega inclusive a estar a haver apoio do Brasil e um abraço a todos os que têm estado aqui presentes e deixado mensagens de apoio aqui à Telma. Obrigado e obrigado, claro, aqui aos nossos irmãos do Brasil também por estarem a ajudar nesta questão em particular. Nós tínhamos aqui uma pergunta que entretanto já foi respondida, que era se tinhas mais pássaros, mas que entretanto já respondeste, que tens os rosicolis. Entretanto, tínhamos aqui, porque eu tive que tirar fotografia porque a malta está a dar muito apoio, está a interagir muito aqui no chat. Nós tínhamos aqui a Tita Pepas a dizer que, entretanto, penso que já respondeste, né? Que a Telma, acreditas na possibilidade de que Kiwi estar na posse de alguém perto de vocês? Perto. Sim, acredito que ele esteja perto. Pronto, isto vai de encontrar a próxima pergunta que é, porque, ou seja, o Kiwi, portanto, ele ou seja, escapou-se, digamos assim, não é? Em abril, é isso? Sim. Pronto. Desde abril, nós estamos em junho já. Achas que há uma forte probabilidade de ser mesmo alguém aí perto que tenha o pássaro, que tenha o periquito? Acho. E porquê? Porque o Kiwi não estava habituado a voar na rua, mas tinha as guias completas, tem as asas completas. Quando eu digo as guias é porque, pronto, quem tem aves sabe que eles têm as guias, que são as penas que dão um impulso maior
para o voo mais longo e mais alto. Okay? O Kiwi voava bem. O Kiwi foi avistado, ou seja, ele voou num domingo e foi avistado pela última vez segunda-feira, aqui numa praceta super perto de casa. E depois disso, não houve relatos de mais ninguém o ver. Efetivamente, ao Kiwi, vêem muitos ringnecks, ok? E agradeço imenso desde já a todas as pessoas que me ligam a dizer que possivelmente estão a ver o Kiwi porque é igual às fotografias. A questão é que existem bandos deles em Lisboa e arredores. A questão é que eu conheço o Kiwi, ou seja, existem criadores, especialistas em aves, pessoas que também têm aves e que as criaram e que têm diversas opiniões e eu respeito todas elas. Mas eu conhecendo o Kiwi como eu conheço, eu não acredito que ele esteja num bando. O Kiwi, eu tentei que ele interagisse com os rosicolis e não dava. O Kiwi não gostava. O Kiwi não os atacava, mas eles aproximavam-se muito e o Kiwi assustava-os, tipo, ameaçava que ia fazer-lhes mal para eles não se aproximarem. O Kiwi foi criado com a Epi, que era uma rosicoli que eu tinha criado também desde pequenina, e ele não gostava. Ele, quando aprendeu a defender-se, ele não gostava, ele afastava-a sempre dele. Tentei que ele interagisse com outro da mesma espécie, mais bebê, e o Kiwi só pensava em arrancar-lhe as penas. O Kiwi não gostava de outras aves. Depois era muito ciumento comigo. Tudo quando eu tocasse, ou eu dissesse, fizesse algum carinho, ou falasse de uma forma mais carinhosa, ele tinha ciúmes. Pronto. Então, eu não acredito que o Kiwi esteja em bando. Acredito sim que ele tenha ficado por aqui, numas árvores, no primeiro, segundo dia, e que com fome fosse procurar aquilo que estava habituado, que era o som de outros pássaros, no sentido de saber que das gaiolas caem sementes, porque ele era um guloso e era assim que ele aproveitava as sementes dos rosicolis. E acredito que ele tenha procurado pessoas, porque enquanto ele esteve comigo nunca houve ninguém que o tratasse mal, que o assustasse, que lhe quisesse fazer mal. Então para ele as pessoas são boas. Então acredito que ele tenha procurado uma janela, que tenha procurado a companhia de pessoas, porque a última vez que ele foi visto, ou seja, nesse mesmo domingo e na segunda-feira seguinte, houve relatos de pessoas que o ouviram e o viram a falar em cima de uma árvore, não muito alta, ou seja, ele não estava propriamente no topo da árvore, mas falava e dizia anda cá e mandava beijos. Só que estas informações já chegaram a mim tarde e eu acredito que nesse espaço de tempo que ele tenha andado por aí se calhar mais 1 ou 2 dias e tenha realmente procurado uma janela, uma pessoa que cuidasse, que talvez a mesma à minha procura, porque ele estava habituado a estar sempre à janela, ele tinha a casa para ele, mas passava bastante tempo à janela, principalmente quando estava sol, quando ele tomava banho ia secar-se à janela e acredito que ele tivesse procurado janelas no sentido de me encontrar e que lhe dessem comida. E pegando agora nesse ponto, até porque já se ia falar um bocadinho sobre isso, mas vamos aproveitar. Temos aqui a Catarina Roque, 23, a fazer essa pergunta, que é como é que o Kiwi fugiu? O Kiwi, como estava solto em casa, aconteceu mais do que uma vez ao longo de 3 anos, ele apanhar a janela da marquise aberta. Ele ficava agarrado às calhas da janela, por várias vezes nós chegámos e ele estava ali parado. Inicialmente até foram mesmo descuidos, porque ele ficava ali agarrado e nós chegávamos ao pé dele, chamávamos e ele vinha. Houve uma das vezes que até ele saiu da janela e foi para as roldanas, para a mais afastada da janela, e ficou ali a fazer barulho e a assobiar, e depois a minha filha chegou super assustada, ele estava fora da janela, e chamou e ele veio para a mão dela, veio para dentro de casa. Houve uma altura que também comprei uma rede mosquiteira, que claro não funcionou, ele fez de imediato ali um buraco e passou para o outro lado. Grande susto também, foi eu comprar a rede a pensar que aquilo podia, não pensei que ele pudesse roer aquilo e roeu, passou para o outro lado, voltou para dentro de casa, o Kiwi não voava da janela. A questão foi, a marquise não tem parapeito, tem as calhas e tem as roldanas, tudo sítios onde ele se consegue agarrar.
A janela do quarto das minhas filhas ficou aberta pela manhã, por descuido, e o quarto, sim, tem um parapeito. Eu moro muito alto, moro no 15º andar e faz vento, faz muito vento sempre. Mesmo que não esteja muito vento lá em baixo, para vocês, cá em cima há sempre vento. E o que acontece é que o Kiwi, com certeza, que saiu das calhas e passou para esse bocadinho de parapeito, e ao dar-lhe o vento é como nós. Se tu és empurrado pelo vento, dás 1 ou 2 passos à frente ou ao lado, a menos que tenhas E ele onde... vai. E Sim. ele foi obrigado a voar, porque lá está, foi empurrado pelo vento. E foi assim ou seja, fugiu, salvo seja. Portanto, foi um misto. Sim. Um, Inicialmente eu fui logo à janela, não é? Eu percebi-me da falta dele, porque ele estava sempre ao pé de nós. E quando eu me apercebo que ele não está ali, fui procurá-lo, inicialmente pela casa, ver onde é que ele podia estar a fazer algum disparate, porque também os fazia. E quando vi a janela, pronto, a primeira coisa que me ocorreu foi que ele realmente tivesse voado. Apercebi-me para que lado estava o vento, procurei na direção para onde estava o vento, procurei em frente ao prédio. A questão foi que eu não fui procurar nas traseiras, porque eu pensei que com o vento ele fosse para o lado do vento ou que tivesse voado em frente. E a verdade, e aquilo que eu consigo perceber pelo que aconteceu e pelo sítio onde ele foi avistado, foi nas traseiras do prédio, um bocado mais lá atrás, foi que ele foi com o vento, sim, mas ele tentou voltar para trás. E ao tentar voltar para trás, foi ter às traseiras do prédio. Ou seja, ele não conseguiu dar logo a volta para a janela, mas deu a volta ao prédio. E foi ter às traseiras do prédio. ok. Deixa-me fazer-te uma questão. E antes de mais agradecer mais uma vez a toda esta malta que está aqui a assistir este podcast live. Já tivemos aqui 55 pessoas a assistir em direto, que é muito, muito bom. Malta, se cada um de nós partilhar esta live, esta história, a uma pessoa só, vamos conseguir chegar a mais gente e partilhar esta história a mais pessoas e nunca se sabe. Pode-se encontrar a pessoa que possa ter aqui o Kiwi. Posso dizer uma coisa? Claro que Antes podes. que me Podes e esqueça. deves. Podes e Eu quero deves. muito agradecer às pessoas que me têm ajudado. Eu tenho encontrado pessoas muito boas. Não vou falar das outras, porque os telefonemas e as mensagens de gozo são todos os dias, ainda ontem à noite. Mas quero agradecer muito às boas pessoas que têm partilhado, que me têm ligado para me dar força, que me têm enviado mensagens, que até já me quiseram oferecer um ring neck. Quero muito agradecer ao pessoal do Brasil, porque foram pessoas e são pessoas que até hoje têm-me apoiado imenso. E em relação às partilhas do Brasil, tenho até uma coisa a dizer, que foi quando o Kiwi voou, no domingo, a maior parte dos estabelecimentos comerciais estavam fechados. Partilhei onde dava, tentei passar em todas as lojas onde dava para passar e na segunda-feira foi quando consegui entrar em tudo o que era cafés, salões, mercearias, pronto. E nessa segunda-feira eu entrei num salão que fica aqui do outro lado da linha dos comboios, que eu moro em frente a uma linha de comboio, e entrei num salão, que eu peço desculpa desde já por eu não me lembrar do nome do salão, é um salão masculino, e eu deixei lá o flyer do Kiwi e eles afixaram, compreenderam e afixaram e até hoje está lá. Apesar de muita gente já ter tirado de muitos estabelecimentos, esse salão continua com o flyer fixado. Na semana seguinte eu passei, porque passo quase todos os dias nos mesmos sítios, nas mesmas ruas, e o rapaz chamou-me para me dizer algo. E o que ele me disse foi que até mostrou a mensagem, que foi a prima do Brasil que lhe mandou o flyer do Kiwi, desaparecido, não é? Disse-lhe ele, olha, partilha aí, tu estás a morar em Portugal, eu não sei se tu moras perto ou longe dela, mas como moras aí, partilha, nós aqui também estamos a partilhar. E coincidência foi que eu tinha falado com ele naquela segunda-feira e no sábado seguinte ele chamou-me para me dizer que a prima do Brasil estava a partilhar com ele, sem ela fazer a mínima ideia que eu já tinha estado com ele, que já tinha estado lá dentro e que tínhamos afixado o flyer.
Então é muito importante quando as pessoas dizem: eu não vou partilhar porque eu não conheço ninguém daí. Não importa. Importa é as pessoas terem noção que existe um ringneck perdido, que tem 2 anilhas, uma registada de criador e outra anilha de voo. O Kiwi não estava preso pela patinha a lado nenhum. O Kiwi, no último ano, saía comigo com uma correntinha muito fininha, que aquilo nem era propriamente seguro, era só para o caso dele se assustar com uma moto ou com algum barulho e ele tivesse a primeira reação de voar. O Kiwi não estava preso por essa anilha a nada, apenas quando saía comigo. E para as pessoas terem essa noção de que não importa se moram perto, se conhecem aqui alguém, importa apenas terem noção de que ele está desaparecido e que, mesmo não conhecendo, eu posso partilhar na minha rede social e ter um amigo que tem um familiar aqui. E esse familiar pode ser a pessoa que tem o Kiwi, porque pode ser uma pessoa que, como eu já referi, não tenha redes sociais e não saiba que o Kiwi pertence a alguém, ou não sabe como o entregar. Basta ir a uma esquadra. O Kiwi também tem microchip, que ao passar na máquina o leitor de microchips, numa esquadra ou num veterinário, facilmente sabem se é o meu. E eu não quero mais nenhum que não seja o Kiwi. Então não importa se moram longe ou perto, importa a partilha e saberem que ele está desaparecido, porque a irem à casa de um amigo podem dar com o Kiwi lá e a pessoa não saber, ou saber, mas não ter noção do sofrimento em que estamos pela falta dele, e essa pessoa alertar. Realmente o Kiwi é muito importante para nós, o Kiwi é a nossa família também, e a pessoa queira devolver. Isto é o poder do mundo digital, que independentemente de onde possamos estar, conseguimos chegar a milhares de pessoas, mas falaste várias vezes muito bem que existe ainda aquelas pessoas que não têm redes sociais, que não estão presentes no mundo digital e que pode ser o caso. E sim, e aí tem que se optar por outros pontos. Eu, por acaso, tinha esta curiosidade e já falaste várias vezes sobre isso, e se calhar vou aproveitar agora, que é a questão do chamado bullying digital, não é? Que eu percebi por algumas histórias que tu já partilhaste e agora que tu também já partilhaste aqui no podcast, ou seja, existe, não é? Tu tens sofrido um pouco, vocês têm sofrido um pouco de bullying digital, digital no sentido, ou seja, bullying um bocadinho no geral, não é? Por estarem à procura do Kiwi. Como é que tem sido essa experiência, Telma? Como é que tem sido lidar com essa situação? Tem sido muito doloroso, porque a ausência do Kiwi já é doloroso o suficiente e nós não precisávamos que as pessoas fossem tão más, tão cruéis. As pessoas têm uma enorme falta de respeito e empatia. Não estamos a falar só de miúdos, porque os miúdos são muito maus e têm sido muito maus, por exemplo, para as minhas filhas na escola, que não são só da mesma escola, como alguns da mesma turma. Ainda ontem houve aqui o jogo do Estrela, o estádio cheio, e eu tenho vista para o estádio, e logo a seguir ao jogo liga-me um rapaz, sim, uma voz jovem, a gozar com isto, ou seja, não lhe bastou ter uma noite esplêndida de futebol, acaba aquele momento e tem que ligar, a gozar com alguém, a maltratar alguém. Como também as minhas filhas a seguir às aulas, iam a fixar alguns panfletos com colegas e foram maltratados todos eles, por um senhor que se dizia responsável do condomínio, qualquer coisa assim. Eu até fiz um vídeo na altura com a praceta e tudo, porque inicialmente eu não denunciava estas pessoas, mas depois comecei a ficar de certa forma zangada, já não era só a mágoa, porque quantas vezes nós abrimos uma rede social e está um jovem desaparecido porque foi às aulas e não voltou para casa? Ou um idoso que com Alzheimer ou com problemas de demência está desaparecido, está por aí. Toda a gente precisa de toda a gente. Seja um cão, um gato,
um familiar. E não fiquem ofendidos quando eu comparo o Kiwi com um familiar, porque eu já disse que o Kiwi, para mim, é família. E o Kiwi era muito bem tratado, como muita gente não trata os familiares. Porque quantas pessoas têm avós em casa que não estão capazes de sair para fazer compras e não lhes aparecem lá? Porque isto acontece. Isto acontece porque quantas vezes nas notícias o idoso morreu em casa e ninguém deu por falta dele? Ou o idoso está desaparecido há não sei quanto tempo, mas não foi dado queixa na polícia, não é? Não foi feita a participação. E depois, nem toda a gente que tem animais de estimação pode dizer que eu sei o que é porque eu também tenho um cão. Há uma grande diferença entre se ter animais e amá-los. Porque existe muita gente que tem um cão e nunca levou o cão a passear, a não ser ali à volta do prédio para ele fazer a necessidade só para não fazer em casa. Quanta gente tem animais e não os leva ao veterinário, não tem o mínimo cuidado com eles. Não fala com eles, não lhes dá carinho. Não lhes dá a alimentação que devem, dá-lhes o resto do jantar. Se cada pessoa que tem um animal os amasse, nós não víamos constantemente notícias e até mesmo o IRA, não é? Que resgata animais que tinham donos e que os maltratou, que os cortou, que os pontapeou, que os abandonou, que estão desnutridos e que morrem à fome. Então, nem toda a gente que tem animais os ama, não podem dizer eu também tenho cão, eu sei o que é. Sabem o que é quando os amam e quando lhes proporcionam o melhor que podem dar. Ok? Por isso sim, o Kiwi para mim é família, o Kiwi para mim é um filho e para as minhas filhas é um irmão. E eu entendo que hajam pessoas que não apreciem aves, que tenham medo, ou que eu já recebi mensagens de pessoas que, olha, eu até nem gosto de aves, tenho medo, tenho um pavor, aconteceu-me algo em pequeno, o que seja, mas tenham respeito pela minha dor e pela minha busca e pela minha necessidade de ter o Kiwi de volta. Como eu sei que eu preciso do Kiwi, o Kiwi precisa de mim. Malta, isto é uma mensagem poderosa, atenção. E infelizmente, esta é a minha visão, não é? Nós estamos a atravessar uma realidade na nossa sociedade já há algum tempo, não é? Da falta de empatia perante muitas situações, e cabe a cada um de nós ser 1% melhor, não é? E falando nos jovens, a quem estiver a ouvir o podcast, educar os nossos jovens para que eles sejam melhores seres humanos, que nós sabemos como é que os jovens podem ser. Nós também já fomos jovens, sim, é verdade, mas eu tenho esta visão que atualmente eu acho que está um pouco mais agressivo. Nesta questão do bullying, não é? E falta de empatia e falta do cuidar do próximo, digamos assim. E sabes, e de pessoas que faziam parte, de certa forma, do nosso dia-a-dia. Sítios que nós frequentávamos e eu nunca mais vou frequentar, porque foram... Imagina, as pessoas não têm que sentir a minha dor, não têm que sofrer comigo, nem têm que andar nas árvores a chamar pelo Kiwi. Mas, se tens um estabelecimento com uma montra e se tens a oportunidade de poder ajudar a pessoa afixando um panfleto, eu acho que não te vai cair nada, não vais deixar de ter clientes, não vais perder nada por teres aquele panfleto afixado. E havia pessoas que, passado 2 dias do Kiwi ter voado, que tínhamos todas ainda as possibilidades de o encontrar, foram cruéis o suficiente para dizer às minhas filhas que não valia a pena, que ele já tinha sido comido por gaivotas, porque já não o ias encontrar, está morto de certeza. As miúdas têm 17 anos, feitos agora, depois do desaparecimento do Kiwi. Foi duro, foi muito duro para elas. Talvez tenha sido ainda muito mais duro para mim, porque lá está, é o meu sentimento de mãe, é diferente. E elas tinham feito todos os possíveis para continuar a procurar, mas eu vi a forma como elas estavam a ser tratadas na rua. Tanto por pessoas mais velhas, porque se calhar a mim não tenho o descaramento de dizer certas coisas, e depois elas contavam, e gostava-me imenso que elas andassem por aí à procura dele e estarem a ser maltratadas, como por miúdos da idade delas. E houve mesmo vizinhos
houve muita gente à nossa volta, estabelecimentos que nós gostávamos bastante de frequentar e que passado um mês tiraram o panfleto. Que, por exemplo, aquele salão masculino, eu nunca lá fui cliente e continuam lá, como cafés, que também não frequentava, por acaso não tenho o hábito de frequentar cafés, e continua lá o panfleto. Não me conheciam de lado nenhum, nem de passagem. E depois existem pessoas que eu conhecia, sítios que eu frequentava, que era mesmo cliente, e não têm essa sensibilidade, essa empatia. É empatia e até é uma forma de, ok, é a nossa cliente, né? Ela há de cá voltar, ela vai ver que nós já não temos, mas não, mas retiraram. É, pronto, isso agora podemos especular sobre muita coisa, mas sim, sobretudo penso que pode ser a questão da falta de Exato. empatia, sim. Sim, Nós temos aqui o Fábio Faustino, 88, a dizer bom dia Paulo e querida Telma, no imaginador que estás a passar, eu tenho um igualzinho, o Tico, e só não entendo quem não tem. Pronto, isto tem muito a ver, lá está, com aquilo que já falámos ao início, nós os animais, não é? Eles fazem parte do ser familiar e criamos a relação emocional com os animais, não é? Até porque eles próprios têm personalidade e eles moldam-se, não é? À família em questão. O Fábio Faustino continua, portanto, e deixa mais uma nota que a sociedade nestes assuntos que é uma merda, despreza o sofrimento de alguém por completo e ainda é motivo de gozo. Infelizmente, daquilo que eu tenho visto, portanto, cada vez mais, é verdade. Diz-me uma coisa, Telma. Tu falaste aqui nas tuas filhas e elas também têm sofrido um bocadinho de bullying nesse aspecto relativamente à situação do que vi na escola, com os amigos. Elas sendo raparigas novas, não é? Com 17 anos, são muito novas, como é que elas têm processado toda essa situação, principalmente na escola, não é? Com os amigos e com os colegas? Como é que elas têm processado isso? elas têm um bom grupo de quatro miúdos, mais ou menos, miúdas, que as têm apoiado, que as têm ajudado, inclusive as chamavam pelo que vi na rua, fixavam panfletos com elas, foram um grande apoio. Acredito que a falta de respeito dos outros, o gozo na cara delas, as tenha deixado muito transtornadas e tenha feito com que elas se sentissem cada vez pior a sair e a procurar, que não têm a mesma resistência que nós, adultos, não têm a mesma defesa e é diferente, é diferente. Elas ouviram coisas muito negativas de várias pessoas, tanto da escola como fora da escola, não se conseguem defender, não são miúdas que vão responder prontamente como a maior parte dos miúdos. Elas são mais tímidas, elas são boas miúdas, são boas alunas, têm boas notas. E não são mesmo o tipo de... Quando esse homem que as maltratou e disse que não queria aquela porcaria ali colada, que nem era no prédio dele, e depois houve um dos miúdos da turma delas que andava com elas a fixar e lhe disse: porquê que você fez isso? E ele rasgou o panfleto na cara delas e ele disse: vai para a tua terra, não tens de estar a meter-te na... Estás a ver? Tipo... Uhum. E elas não foram capazes de responder. Elas simplesmente choraram na hora, choraram e não foram capazes de responder. A maior parte dos miúdos teria tido, se calhar, outros miúdos, não sei, teriam tido uma atitude mais agressiva, ou pelo menos a responder, não Mais, é? mais assertiva. Mais Sim, assertiva. sim. E elas não foram capazes de dizer nada nem de fazer nada, só choraram. É normal, não é? Porque não é uma situação fácil, até porque com 17 anos ainda se está a aprender, não é? A gerir emoções, não é? E a formar a personalidade e Sim, perceber como é que todo este mundo funciona, não é? E obviamente, por exemplo, se calhar tu ou uma pessoa como eu, que já tem 37 anos, não é? Outra pessoa com mais maturidade, obviamente, vai lidar com essas situações de forma diferente. Elas com 17 anos claro. não é fácil gerir. Mas tu sentes que elas, ou seja,
vocês falam muito, partilham muitas coisas, elas abrem-se contigo, não guardam nada para elas. Tu sentes que existe essa partilha da parte delas? Quando há essas situações? Mais uma do que outra. Há uma delas que fica mais calada, que não responde tanto, não fala tanto sobre o assunto. Às vezes para mim também é difícil de sair e de procurar. Quantas vezes na rua tenho quebras e choro, porque vejo a maldade das pessoas em cada poste que passo e que está rasgado, porque ouço o que as pessoas dizem à minha volta, e há uma delas que me acompanha um pouco mais. Também elas têm bastantes testes e trabalhos para apresentar, não têm tanto tempo. Eu tenho aproveitado todo o tempo depois do trabalho para procurá-lo. Tenho tentado estar um pouco mais calma, porque sei que estou a ficar talvez um pouco frágil, ou não sei se é propriamente a palavra correta, mas sei que estou a ficar muito em baixo. Não só porque sinto, mas porque as pessoas me dizem, porque há coisas que eu não consigo ver em mim como os outros veem, e tenho tentado fazer coisas um pouco à volta disso, um pouco fora da busca do que vi, só para me tentar sentir um pouco melhor, o que não acontece, porque se eu não estou à procura dele, sinto-me culpada por não estar à procura dele. Sinto-me mal, acho que não fiz o suficiente, acho que não o encontrei por minha culpa. Isto é tudo um lado psicológico bastante. Era isso que eu ia falar agora, ou seja, porque eu acho, isto é a minha análise, claro, porque eu acho que isto é importante ser dito, ou seja, a situação do Kiwi por si só já é complicada, e malta que estiver a ouvir este podcast, sejam 1% melhor todos os dias, até mesmo para a sociedade, porque reparem nesta história que está a ser partilhada pela Telma. O Kiwi é um animal que faz parte do seio familiar. Ele escapou, infelizmente, pela situação que já foi partilhada aqui, e, no entanto, se calhar, mais do que a situação do Kiwi ter escapado, é como é que a sociedade responde, não é, perante uma família que está à procura do pássaro, do periquito, neste caso, do Kiwi. Ou seja, isto é a minha visão sobre as coisas, não é? Porque aquilo que eu estou a ver, que são elas, que é a Telma, que são as filhas, é a família que sente na pele, é a resposta da sociedade perante esta situação, que é meramente um punhado de gente que, de certa forma, até tem empatia e que compreende a situação e até que quer ajudar. Enquanto que, se calhar, 80% ou 90% de todas as interações que já tiveram até agora têm sido interações negativas e do chamado bullying, e de menosprezar, não é? Desprezar, inclusive, toda esta situação e, pior ainda, lá está, portanto, tratar mesmo mal as pessoas que estão à procura, que neste caso são as tuas filhas e neste caso é a Telma. E a sociedade não precisava de ser assim. E infelizmente é a sociedade que os nossos jovens vão crescer, que as filhas da Telma vão crescer, e tenho a certeza absoluta que este é um exemplo que já vai moldar um pouco a personalidade das tuas filhas, porque elas estão a experienciar um lado muito negativo da sociedade. Principalmente numa sociedade em que pessoas próximas que à partida não se estaria à espera que fosse assim, mas que é. E infelizmente é uma realidade que tem-se intensificado cada vez mais. Eu queria só deixar esta reflexão porque este tipo de assuntos mexem bastante comigo no que toca à questão de como é que a sociedade age perante o próximo. Para não ficar esquecido, claro, malta, eu quero agradecer a toda a interação que tem dado no chat, todo o apoio que têm dado aqui à Telma e à situação do Kiwi também. Quero agradecer a todos vocês e pela vossa presença aqui um domingo de manhã. Nós temos, por exemplo, o Nuno 4202 que deixa aqui uma mensagem. Parabéns, amiga, pela tua persistência e pelo teu amor pelo Kiwi. Temos também a Isabel Moro, que menciona que no Clouds Café ainda lá está o panfleto e continuará. Queremos muito que o Kiwi seja encontrado. Muito obrigado por todo este apoio, mais uma vez.
Isabel Moura também, muito agradecido. A Isabel presumo que seja a proprietária, presumo eu, do café, será isso? Ou alguém, não sei se conheces, atenção, do Cláudio Café. Deixei imensos Ok. estabelecimentos. Ok. Agradeço imenso às pessoas. Às vezes as pessoas ligam-me a dizer: nós falámos no início. Eu recebo se calhar 15, 20 chamadas por dia. Ainda recebo. No início, então, ainda eram mais, desde mensagens no Facebook, mensagens no Instagram, mensagens via WhatsApp, normais, mensagens mesmo de telemóvel, chamadas, tudo. E então é muito difícil para mim conseguir processar tudo, memorizar as pessoas com quem falei. Mas quero agradecer a cada Deixa-me uma. só, Telma, não Diz. interrompas o raciocínio, Sim. desculpa. Temos aqui uma pessoa no chat que é a Mec Ana C. A Mec Ana C diz para a Telma ir urgente ao Instagram. A Mec, a Telma já vai ao Instagram. Estamos quase a terminar o podcast, está bem? Possivelmente deve E ser ela já vai. Um Ok. Alexandrino que foi encontrado há 2 dias. Se for, não é? Se for o Alexandrino, não é o meu bebé, não é o Kiwi. O Pronto. Kiwi tem aquela risquinha preta no Uhum, pescoço uhum. e não é um Alexandrino, é um Pronto. ring-neck, mas eu já Eu, lá vou ver. eu peço desculpa por interromper o raciocínio, mas como eu estava a ver aqui Sim, 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 sim. esta participante, a MEC, portanto, a insistir bastante e eu queria só deixar esta nota. Malta que queira falar com a Telma, depois do podcast tem passagem livre para falar com a Telma. Continua, Telma, desculpa, estavas a falar. Também queria dizer que, para além das chamadas que as pessoas se dão ao trabalho de fazer para gozar, com número, sem número, ainda temos as tentativas de burla, como eu recebi esta semana que passou, uma senhora que dizia que tinha o Kiwi. Falei com ela ao telefone, inclusive, não só as mensagens, e a senhora dizia que tinha o Kiwi, que tinha 2 anilhas, que era ele, de certeza. Graças a Deus, que o Kiwi tem 100 e tal mil seguidores e nessas 100 e tal mil pessoas existem pessoas que realmente querem bastante ajudar e os seguidores do Kiwi são muito melhores que os meus, porque os meus também são os do Kiwi, em grande parte. E houve uma senhora que me disse, que me deu a morada desta senhora. Que me deu a morada desta senhora e eu percebi logo pela distância que não poderia ter o Kiwi. Então percebi que era uma tentativa de burla, porque logo na primeira mensagem a senhora queria dinheiro, queria que eu lhe fizesse um MBWay. Falei com ela, ela continuou a dizer que era, fui à polícia, o agente telefonou para ela e ela disse que o tinha e que agora já ia ficar com ele. Eu tinha mudado de ideias e agora quer ficar com ele. E o agente disse que isso é impossível, que isso não é autorizado, porque o Kiwi está registado em meu nome, o Kiwi pertence-me, não é? E depois ela disse que me ia telefonar, entretanto falei com o marido ao telefone, que disse que até podia ir um batalhão de polícias porque eles não tinham medo, porque são... pronto. E então que não tinham medo e que para eu retirar a queixa, porque eu disse-lhe que tinha feito queixa da senhora, porque foi uma tentativa de burla. Ele disse-me que já não é a primeira vez que a senhora o tenta fazer, que a mulher dele o tenta fazer, mas que por favor já não faça, vá retirar a denúncia, porque nós temos um filho e pronto. Fora isto, já houve mais pessoas, até já houve um senhor de 30 e poucos anos, aqui da Amadora, que também mandou uma mensagem a dizer que tinha o Kiwi. O assunto também foi tratado na esquadra, porque para mim são tudo casos possíveis de burla, mas também possam tê-lo, não é? Ter o meu bebê. E pronto, e era para acrescentar a toda a maldade, a todas as más atitudes e as tentativas de burla por causa da dita recompensa. Mas a Exato. recompensa, eu sei que existem pessoas com opiniões diferentes, mas quando eu coloquei a recompensa foi apenas para se a pessoa que tem o Kiwi realmente precisar do dinheiro e quiser vendê-lo, que recorra a mim para eu recuperar e não tente vendê-lo a qualquer pessoa, não tente. Pronto. Sim, sim. Ou seja, para além de toda a questão do dito bullying, vá, que tu e as tuas Sim, filhas infelizmente passam com a situação, também há a questão das burlas,
portanto, existem pessoas que se aproveitam sempre destas questões para tentar extorquir, não é, neste caso, a recompensa, porque tu, como partilhaste muito bem, até porque isso está partilhado no Instagram do Kiwi, não é? E no teu Sim, também, sim, sim. que há uma recompensa para quem o encontrar e devolver. E lá está, isto é um reflexo, isto só mostra realmente como é que a sociedade pode ser em tempos de situações complicadas, não é? Caricatas, em que aproveitam-se deste tipo de questões para seu próprio proveito. Portanto, mas nós acreditamos, aliás, este podcast, não é? E as pessoas que nos estão aqui a assistir, que se tu reparares, não sei se tens percebido, tem-se mantido a fasquia, ok? Aqui 40 pessoas, mais coisa, menos coisa, em direto constante a assistir à live, ok? Ao podcast live, já tivemos mais, é verdade, mas para um domingo de manhã, ok? Já estamos perto da hora do almoço e a malta continua aqui a assistir em direto, está presente e está a dar um grande apoio. A malta que estiver a ouvir o podcast no Spotify, portanto, não consegue perceber, porque não está a ver, mas o chat não para e eu quero agradecer a todos vocês pelo vosso apoio aqui à Telma e às suas filhas e a toda esta situação do Kiwi. Telma, o Kiwi, portanto, ele escapou em abril deste ano. Portanto, já lá vão alguns meses. Tu acreditas, ou seja, se existe a possibilidade, se calhar, até quem o tenha encontrado ter percebido que é um animal que até vale algum dinheiro e que o tenha vendido? Ou achas que isso não é possível? Sim, eu tenho tentado falar com criadores para os alertar sobre a possível venda. Tenho visto diariamente no OLX, tenho tentado ver se há ringnecks à venda. É difícil, sabes, porque há várias formas de tentar vender, não só no OLX. Eu tenho uma amiga que, por exemplo, que tem um ringneck e tentou levar uma fêmea para lhe fazer companhia. Eles não se deram e ela, no momento em que pôs à venda, em menos de 30 minutos, tinha mais de 5 pessoas super interessadas na fêmea e vendeu. 20 minutos. Ok. É uma Eu, eu, coisa que pode acontecer num abrir e pescar de olhos, num abrir e fechar de olhos e já foi, e já está vendido. eu fiz essa pergunta precisamente porque daquilo que eu andei a pesquisar sobre a raça, não é? Eu rapidamente percebi no Google que existe todo o mundo, não é, em torno da criação deste E animal, as pessoas não é? querem um já meigo, querem um já domesticado. Quantas vezes eu vejo partilhas no Facebook, procuro ringneck domesticado. É como eu digo, é apetecível e o Kiwi é bastante meigo, o Kiwi é bastante sociável. Eu eduquei-o mesmo para ele, quando vinham pessoas à nossa casa, amigos das minhas filhas, ele dar-se com as pessoas, ele ser meigo e mesmo da boa vontade das pessoas, de quem o tiver, ou que alguém o tenha comprado, se alguém o comprou, se alguém está a ver isto e sabe que o Kiwi é aquele passarinho que compraram, falem comigo. Eu farei todos os possíveis para que a pessoa não vá ficar a perder. Mas lá está. O Kiwi é nosso, é a nossa família. O Kiwi não tem aqui uma dona, o Kiwi tem uma mãe. E se alguém o tem neste momento, se alguém o tem consigo, se alguém o comprou, mesmo que tenham dado mais do que ele na realidade poderia valer um bebê, por exemplo, eu posso, como eu já disse a algumas pessoas, eu até posso oferecer um ringneck bebê e dar todas as dicas e acompanhar para que a ave seja meiga e crie o laço com a pessoa que o Kiwi criou connosco. Eu posso dar toda a ajuda e oferecer uma ave pequenina para que a pessoa tenha essa oportunidade. Eu posso mesmo eu criá-lo na fase mais complicada que é a da papa e depois oferecê-lo à pessoa e acompanhando e dar todas as dicas para que haja aquela ligação como o Kiwi tem connosco. Ok, desculpa, tive aqui um lapso na ligação, ok, mas eu ouvi, ok. Que aqui a ligação, ok. Mas eu ouvi, tive aqui só um timing, a internet estava a falhar. Telma, o facto de tu estares a oferecer, inclusive até um bebê, uma cria bebê, para quem tiver, portanto, isto só mostra realmente o quanto vocês gostam, não é? E amam
o Kiwi e querem ele de volta para o seio familiar. Entretanto, estive aqui a confirmar, portanto, ele fugiu a 16/4, não é? Sim, Fugiu, barra, portanto, escapou, quer dizer, isto é um bocado complicado, não é? Porque sim, foi com o vento, não é? Foi ali um bocado acidental também. exato. Olha, portanto, zona da Amadora, não é? Portanto, foi onde ele foi, onde ele Sim, escapou, onde se perdeu, portanto, tens as imagens, não é? Os flyers espalhados e nas redes sociais, inclusive. Um, Malta, eu quero agradecer a todos, por terem estado presentes neste podcast live. Para quem está aqui do meu público, da minha audiência, foi um podcast diferente, é verdade, porque esta história tinha que ser partilhada, ok? Merecia ser partilhada. Nós tivemos aqui muita gente a assistir a este podcast live. O Fábio Faustino, ele menciona aqui que o meu apareceu no meu trabalho há cerca de 2 anos e apanhei-o, ninguém o quis e eu, por adorar animais, tratei dele. Passado uma semana já me ofereciam 100 euros por ele, mas nem por 1000 vai. Isto é um comentário aqui do Fábio Faustino. Temos também aqui, malta, é provável que hajam mensagens no chat que eu não consegui acompanhar, ok? Vocês hoje estão on fire aqui no chat. Temos aqui a Isabel Godinho, que diz que tem seguido imenso o seu trabalho, como tem sofrido. O meu Sky nunca mais apareceu, portanto, presumo que seja aqui um um animal, é ringneck. um pássaro, um ringneck, ok, ringneck, que também não tenha aparecido. A Hangar das Aves, estou a ler bem, exatamente. Eles dizem que desejamos que tenha sucesso na recuperação do pequeno Kiwi, e eu estava a ver se via aqui mais, só para. E pronto, malta, temos aqui, vocês estão no chat, estão on fire. E o objetivo deste podcast, eu acho que está a ser cumprido, Telma. Não sei se estás a perceber, se estás a ter noção da interação aqui da malta. De vários, aliás, atenção, malta aqui do Brasil, já vi aqui malta da Argentina, já vi aqui malta de O Espanha, se Kiwi não me engano, a comentar. Kiwi tem seguidores em todo lado mesmo, porque ele é mesmo muito engraçado, é muito afetuoso. Também queria referir que ao longo deste mês e meio em que o Kiwi está desaparecido, eu tentei contactar alguns programas de TV, porque acredito que, por exemplo, uma pessoa que não tem redes sociais e que não dá atenção àquilo que lê na rua, porque até sai poucas vezes, possa ver os programas da manhã. Eu tentei, de facto, falei até com uma amiga minha, jornalista, que trabalha para a empresa para a qual eu também trabalho, e ela também tentou enviar o pedido de ajuda para alguns apresentadores, para alguns canais da manhã, e até agora sem sucesso, não fui contactada por ninguém. Acredito que não seja a história que toda a gente queira partilhar, que toda a gente queira falar, que não vá ser ali a audiência espetacular, mas é assim. Para mim, o Kiwi vale muito, vale tudo. E tu sabes que eu nem estava muito à vontade para, como eu te disse, estava bastante nervosa e nunca tinha feito algo assim. Mas estou disposta a isto e estou disposta a muito mais, porque, como eu te digo, o Kiwi vale todos os esforços. E obrigada mesmo de coração por teres aceite a pedido do teu amigo fazer este podcast. Para mim é muito importante tentar partilhar o mais possível, porque apesar de não estar aqui muita gente, já estão muitos, mas imagina, poderiam estar ainda muito mais, ou seja, o sentido é que as pessoas que são as suficientes neste momento a ver isto, possam partilhar com pessoas que até possam tê-lo em casa, que possam não ter oportunidade ou não ter redes sociais, como eu já referi, ou que estão a trabalhar neste momento e não possam estar a acompanhar. Acredito que alguém que ou esteja a ver ou que algum amigo de pessoas que estejam aqui neste momento presentes a ver isto possa mesmo ter o Kiwi em casa. E eu peço mesmo muito
a boa vontade da pessoa, a bondade de me querer devolver o Kiwi. Malta, nós temos, neste momento estão 36, 38 pessoas a assistir a esta live em direto. Se partilharem apenas com uma pessoa que vocês conheçam, do vosso networking, da vossa rede de contactos, de certeza que vamos todos chegar a mais pessoas. Este podcast depois também vai estar online no YouTube, no Spotify, ok? E vai ficar eternamente, quer dizer, portanto, isto é o poder do mundo digital. Não descurando, atenção, a TV Nacional, mas nós estamos a viver aqui momentos de transformação na sociedade, não é? Não é que não seja importante, mas já não se depende, não é 100% das TVs nacionais, e eu acredito que através do mundo digital se consiga fazer chegar a mensagem a mais pessoas e que o meu podcast é um privilégio ter contribuído para esta partilha desta história e que possa ajudar, de alguma forma, a que esta mensagem chegue a muito mais pessoas, ok? Para mim foi um privilégio, Telma, ter tido aqui a partilhar esta história. Queria só, para terminarmos, pedir-te aqui uma coisa, que é, se tivesses que deixar aqui uma mensagem às tuas filhas de apoio, não é, para lidar com toda esta situação que eu acredito que para elas seja difícil, principalmente na escola, com os amigos e etc. Que mensagem é que lhes deixarias a elas, que é para que quando encontrarem o Kiwi, seja por daqui a quanto tempo for, possam voltar a ver o episódio e lembrar-se disto tudo. Que mensagem é que deixarias a elas de apoio? Sejam fortes como sempre foram. Elas sempre foram criadas à base da realidade do mundo. Nunca foram meninas de olhos fechados que achavam que a comida aparecia no frigorífico por magia. Nunca foram... Já tiveram a sua história, muitas vezes diferente de alguns miúdos, alguns colegas. Elas são fortes, eu sei que elas são fortes e quero que elas permaneçam assim, quero que elas pensem que encontrar o Kiwi vai ser a recompensa de tudo aquilo que elas têm ouvido, de tudo aquilo que elas têm sofrido. Quando o Kiwi voltar para casa será a recompensa e vão ver que tudo o que fizeram não foi em vão, que valeu a pena. Quero que se mantenham fortes, quero que se mantenham principalmente focadas na escola, que eu sei que elas são muito focadas nas aulas, não quero que elas deixem as suas notas por causa desta tristeza e deste desgosto, mas que não desistam, que não deixem de acreditar que o Kiwi vai aparecer, que o Kiwi está por aqui, que ele vai voltar para as nossas vidas, vai voltar para o nosso colo e não desistam, não deixem de acreditar, não deixem de o desejar e de pedir ao que elas acreditarem mais antes de dormirem para ele voltar para casa. E esta é a mensagem da Telma para as suas filhotas. Malta que esteve aqui até agora presente neste podcast live, eu quero-vos agradecer muito pela vossa presença, pelo apoio que deram aqui à Telma. Muito obrigado a todos. A quem não consegui responder perguntas e mensagens, não me levem a mal, tem sido muita gente portanto não foi possível, não é, conseguir dar aqui vazão a tudo, mas eu quero agradecer a todos a vossa presença, quero agradecer principalmente aqui à Telma por esta mensagem, por esta partilha. Vamos fazer chegar esta mensagem a mais pessoas, vamos ajudar a encontrar o Kiwi para que ele regresse ao seu seio familiar. E eu conto, daqui por uns meses estamos a fazer um novo podcast, mas com ele aqui ao meu lado, Kiwi ao ombro, exatamente. Como alguém já disse aqui, entretanto, no chat, que eu vi, agora não sei o nome, portanto, olha, como estão a dizer agora, a esperança é a última a morrer. Telma, obrigado mais uma vez. Obrigada. Antes que me esqueça, para quem estiver a ouvir o podcast no Spotify, quais são as redes sociais do Kiwi? Como é que podem encontrar no mundo digital? O Kiwi tem o Instagram, kiwi.mestre. Normalmente nós pronunciamos Kiwi e não Kiwi. Portanto, mesmo que o chamem, mesmo que vejam uma ave muito parecida e queiram arriscar chamem Kiwi.
mas chamar já é bom, ou assobiarem, ou dizerem anda cá, são palavras que ele está bastante habituado. Olá, bebê. Eu tenho o Instagram dele que é o kiwi.mestre, tem o meu que é Mestre Simão e tem o meu Facebook. O meu número está fixado em todo lado, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida ou desconfiança que possa ser ele. Fiquem também atentos a pessoas, vizinhos que não tinham aves e que do nada vocês ouçam uma ave porque ele tem um grito muito específico. Essa pessoa pode tê-lo, portanto pode saber que ele tem dono como pode não saber. Fiquem também atentos a vizinhos que não tinham aves e agora têm. E é isso. E é isso, boa. Malta, muito, muito obrigado a todos. Volto a dizer, daqui para uns meses, eu acredito que vamos estar aqui a fazer um novo podcast com o Kiwi ao teu lado. A esperança é a última a morrer. Malta, muito obrigado. Telma, muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos e obrigada a toda a gente que me tem ajudado, seja de que forma for, com partilhas, com mensagens, com telefonemas de força, as pessoas que já me ligaram e me apanharam a chorar e que ficaram a ouvir-me a chorar até ao fim. A toda a gente, obrigado do fundo do coração a toda a gente. Eu não vou estar a referir nomes porque eu sei que me vou esquecer de alguém. O cansaço psicológico também já é muito e eu sei que vou falhar. Elas sabem com certeza quem são. Obrigada também a ti. Eu é que agradeço, malta, e a todos os que estão habituados a este podcast, vemo-nos no próximo episódio. Obrigado e um bom domingo a todos. Obrigada, bom domingo.